Sobre alguns personagens que tiveram um encontro com Jesus e suas vidas foram mudadas. Domingo passado nós falamos a respeito de Zaqueu. Sobre Zaqueu, nós mencionamos aqui no sermão de domingo passado que aquele homem teve um genuíno encontro com Jesus e a sua vida foi totalmente transformada. E olha que Zaqueu era um homem rico. E a gente às vezes pensa que o símbolo do pecador é o pobre, é o filho pródigo que volta para casa cheirando a porcos, é a mulher adúltera que é arrastada pelos seus cabelos e apresentada a Jesus. Mas nós percebemos que tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, homens que não eram leprosos, que não eram pobres, também transformaram-se em símbolos do pecado do homem pecador, e foi o caso de Naamã, o chefe do exército do rei da Síria, no Velho Testamento, e é o caso de Zaqueu, no Novo Testamento, dando para nós apenas uma forte evidência de que não importa a raça, não importa a posição social, não importa quanto dinheiro você tem, o que importa é que todo ser humano precisa ter um encontro genuíno com Jesus. Zaqueu teve esse encontro, e com ele, com esse encontro, a sua vida foi totalmente transformada. Na noite de hoje, nós vamos falar de um encontro um pouquinho diferente do ponto de vista da transformação radical, porque nós vamos falar de um militar da cidade de Cafarnaum, cuja história está narrada em Lucas, que era um homem que chegou a despertar suspiros em Jesus. E Jesus disse a respeito desse homem: puxa vida, nem em Israel eu vi fé como esta. E eu queria convidar você então para nós falarmos a respeito do encontro do centurião com Jesus. E nesse encontro do centurião de Jesus, abra sua Bíblia se quiser, ou então acompanhe a leitura, que está em Lucas capítulo 7, os primeiros versículos, que diz assim. Se você está procurando, eu espero um pouquinho para você acompanhar e prestar atenção nos detalhes deste texto. Tendo Jesus terminado de dizer tudo isso ao povo, entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião doente e quase à morte, a quem o seu senhor estimava muito. Eu vou repetir esta frase. Depois de dizer que o homem estava doente, ele diz: a quem seu senhor, esse seu senhor é o centurião, não é o Senhor Jesus, estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhes alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que faças isso. Olha o que os emissários que foram procurar Jesus relataram a respeito do centurião: este homem merece que tu faças isso. Olha por quê? Porque ama a nossa nação e construiu a nossa igreja, a nossa sinagoga. Isso os judeus dizendo para Jesus. Judeus. Jesus foi com eles. Essa frase também é interessante. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Interessante, hein? O centurião dizendo: Senhor, eu não mereço que o Senhor vá na minha casa. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas diz uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo: faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Eu lhes digo que nem os descendentes de Abraão, nem a nação
religiosa, que nasceu da própria vocação de Deus, tinha fé como a fé deste homem. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo estabelecido. Irmão, esse é um militar que prestou continência para Jesus. Quando eu estava meditando nesta passagem, eu me lembrei de um episódio que ocorreu há muitos anos atrás e que me marcou muito. Esse episódio envolveu o pastor Caifás. Uma coronel da polícia feminina, sabendo das minhas ligações com a 20, com a LB, me ligou dizendo assim: pastor, a polícia militar vai comemorar aniversário e nós vamos ter um culto só para os graduados da polícia. E eu gostaria de saber se o senhor não consegue trazer o Caio neste culto. E eu, de pronto, disse que não. Falei: olha, é impossível, o culto era 15 dias depois. O Caio tinha agenda para 3 anos naquela época. Mas eu disse: olha, eu não posso responder por ele, eu vou ligar para ele. E era numa quinta-feira, 3 horas da tarde, esse culto, e eu liguei para ele, ele disse: está aí uma coisa que eu gosto de fazer, te dou a resposta mais tarde. E ele deu a resposta dizendo: eu vou. E eu mal acreditei que ele viria para aquele culto, e foi num auditório perto do Mutirama, cabia lá umas 400 pessoas, e eu busquei no aeroporto, ele foi embora no mesmo dia, mas de lá a gente tomou um sorvete e fomos para aquele auditório. Chegamos lá, todos altos oficiais da Polícia Militar, fardados, estrelas, divisas, né? Todos muito bem, alguns de terno, aquele terno oficial da polícia, todos com aquela farda social, e o auditório ficou cheio. Compuseram lá a mesa, convidaram algumas pessoas, eu estava acompanhando o que me convidaram, e eu pude olhar de frente para aquele auditório, e o Caio pregou sobre esse texto com o tema: um militar que passou um susto em Deus. E começou a falar sobre este homem. E depois ele disse: olha, eu estou vendo vocês todos aqui, muito bem fardados, com fardas muito bonitas, engomadas, muitas divisas, muitas estrelas. Mas o que está por trás dessas fardas? Vidas destruídas, famílias acabadas, lares desfeitos, gente deprimida, pessoas infelizes. E começou a falar sobre uma série de situações que poderiam coincidir ou serem situações reais na vida daqueles homens. E dali ele fez um apelo, e é essa frase que eu coloquei aí: quem de vocês está disposto esta tarde a prestar continência para Jesus? E eu pude presenciar uma cena que eu nunca mais vou poder esquecer. Homens e mulheres em prantos, chorando, ficando em pé e dizendo: eu quero prestar continência para Jesus, eu reconheço a autoridade de Jesus. Irmão, esse militar realmente surpreendeu Jesus. Esse militar realmente surpreendeu as pessoas que estavam ao redor, porque Jesus só citou 2 vezes. Preste atenção, só temos 2 registros de Jesus admirando a fé de alguém. E nesses 2 registros de Jesus admirando a fé de alguém, não estavam os judeus que se vangloriavam pela religiosidade que eles tinham, não estavam os próprios discípulos, que pelo contrário, em muitas ocasiões os discípulos foram chamados de homens de pequena fé, porque duvidavam. Mas estavam 2 pessoas de origens distantes, de terras distantes, de terras gentílicas. Uma delas, aquela mulher Ciro-Fenícia, cuja filha estava horrivelmente endemoniada, e ela insistiu com Jesus, e o Senhor: puxa vida, que fé é esta? E o Senhor admirou-se da fé daquela mulher. E o segundo caso é este, do centurião de Cafarnaum.
nem em Israel eu vi fé como esta. Meus irmãos, necessidade para esta região, a fé desse homem marcou uma cidade que tinha visto tantos milagres de Jesus, porque o Senhor hoje de manhã disse isso, concentrou uma boa parte do seu ministério na região da Galileia. Cafarnaum era uma espécie de capital da Galileia, ou uma cidade importante às margens do mar da Galileia, e lá Jesus tinha um ponto de parada, lá Jesus se hospedava. E aquela cidade viu muitos milagres acontecer. E viu também uma boa definição de fé. Um militar que vai até Jesus e presta continência. Esse homem era um centurião. Na hierarquia simplificada do exército romano, o que era um centurião? Era um líder de 100 soldados. Quando eu digo que era uma hierarquia simplificada, porque o centurião, ele liderava um quadrado de soldados. Imagina aí de vez em quando uma cena de televisão, onde você vê aí algumas manifestações aí num quartel qualquer, onde tem, até em filmes também você vê isso, onde tem aquelas filas de soldados, aquele negócio alinhadinho, né, certinho, os militares são muito disciplinados, e o centurião cuidava de um quadrado que tinha 10 fileiras com 10 soldados que formavam uma centúria. E esse centurião era um comandante extremamente respeitado. Inclusive as guerras, elas eram planejadas a partir dessas centúrias, a partir desses grupos de soldados comandados por um centurião. Era assim que se organizava o serviço militar de Roma naquela época. O verso 3 diz que aquele moço ouviu falar de Jesus. Ele já era religioso. Essa semana eu estava lendo Atos capítulo 10, a história de Cornélio. Cornélio também era um homem muito parecido com esse centurião de Cafarnaum. Cornélio tinha um culto de oração na casa dele. Um homem religioso, um homem de fé. A Bíblia diz que ele dava esmolas, ele orava, ele era um cara joia pra caramba, respeitado pelas pessoas. Todo mundo que conhecia Cornélio gostava de Cornélio. Até que um dia, a Bíblia diz o que? Lá em Isaías capítulo 55: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está aberto. E nós sabemos muito bem que a outra promessa de Jeremias 29:3: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, quando alguém busca, encontra. E aquele Cornélio, um homem extremamente sincero na sua busca, no desejo dele de encontrar-se com Jesus, recebeu uma revelação divina. A partir daquela revelação que ele recebeu, homens da sua confiança foram até Pedro. Simultaneamente Deus estava dando uma revelação para Pedro, para não considerar imundo aquilo que Deus purificou, daquela visão do lençol. Quando Pedro desce do eirado da casa, para já encontrar com aqueles homens, dizendo: a mim que vocês procuram. E Pedro só deixou aqueles viajantes descansarem um pouco e foi com eles para a casa de Cornélio no dia seguinte. E Pedro vê uma coisa extraordinária. Quando ele chega na casa de Cornélio, ele vê um grupo pequeno, extremamente consagrado, espiritual, reunido naquela casa. E Pedro já tinha se livrado do preconceito, por causa da visão que Deus havia dado para ele. Sabe qual foi o trabalho que Pedro fez? Apenas apresentar Jesus, o plano da salvação, para que aquele povo pudesse se converter. E o Espírito Santo já tinha sido derramado em Atos capítulo 2, agora ele é derramado para os gentios através da casa de Cornélio em Atos capítulo 10. Porque aquele homem, também importante, teve um encontro genuíno com Jesus, mas antes do encontro já era um homem de fé, já era um homem religioso e sincero. A mensagem deste texto ela é simples,
ela é direta, ela é prática. E qual é a mensagem? Não tem outro caminho a não ser ir ao encontro de Jesus. Eu tenho um problema grave aqui em casa. Esse problema só tem um jeito de ser resolvido, através de Jesus. E o centurião ouviu falar. Vocês já viram o texto lá de Coríntios, aliás, de Romanos, desculpa, capítulo 10? A fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Jesus é o verbo de Deus, Jesus é a palavra de Deus. Ele ouviu falar. Sabe o que eu tenho insistido com a nossa igreja? Para a gente começar a falar. Fale para o seu amigo, fale para o seu vizinho, fale para o seu colega, fale sobre Jesus, fale sobre a palavra de Deus, para que eles possam se despertar, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jesus. Esse homem surpreendeu Jesus com a sua fé, e eu gostaria de dar rapidamente as características desta fé do centurião. Em primeiro lugar, esta fé do centurião era uma fé que expressava amor e compaixão, em contraste com muitos religiosos que acham que são os verdadeiros donos do Senhor, da presença de Deus, do Espírito Santo, são os detentores da verdade, mas muitas vezes não expressam esta fé através do amor e da compaixão. O verso 2 diz que o servo deste centurião estava doente. Sabe o que era comum naquela época? O servo só realmente interessava para o Senhor enquanto ele produzia. Quando ele adoecia, ele era descartado, porque era escravo, era um objeto utilitário, objeto para dar lucro, para satisfazer as necessidades. Então era muito comum naquela época, preste atenção, era muito comum naquela época um servo, ao adoecer, ser totalmente abandonado pelo seu dono. Não adianta, mas para mim não me dá mais lucro. Eu não quero mais esse dono. Infelizmente era assim que os escravos eram tratados pela maioria naquela época. Se não beneficia mais, se não tem mais nenhuma, não me proporciona mais nenhuma vantagem, então eu não quero mais esse escravo. O centurião não. Ele considerava aquele escravo quase que como um filho, porque a sua fé era uma fé solidária. A sua fé se expressava através do amor. E por isso mesmo, ele foi atrás de Jesus para que pudesse curar aqueles homens. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. A fé praticada nas igrejas hoje é uma fé utilitária. Sabe o que significa fé utilitária? É aquela fé que sempre busca vantagens pessoais. É a fé cobiçosa, a fé avarenta. É a fé que não se compadece do próximo, mas que quer tudo para si mesmo. É a fé que busca os seus próprios interesses. E esta fé não ora pelos outros. Esta fé ora sempre para si mesmo. Eu preciso disso, eu quero aquilo. Meu. É assim que processa esta fé utilitária. Aquele homem orou, intercedeu, pediu pelo seu servo. Esta fé expressa amor e compaixão. Segundo, esta fé do centurião tem uma outra característica, ela se manifestava de modo humilde. É uma fé que entendia das suas próprias limitações. Infelizmente, a fé dos dias de hoje é uma fé que está produzindo supercrentes. Esse foi um livro escrito por um irmão aí que trabalha a respeito de seitas heréticas, mas infelizmente é uma verdade que não tem como nós negar. De repente a pessoa se envaidece pela fé que tem. Então eu vou procurar o fulano, o irmão, a irmã, porque são pessoas de grande fé. E aí, por ter esta grande fé, ou por serem consideradas pessoas de fé, os clientes, quem procura essas pessoas, pensam que elas são as responsáveis pelos sinais e prodígios.
Deus continua fazendo sinais e prodígios. Mas Deus faz sinais e prodígios de acordo com a sua graça, com a sua bondade, com a sua soberania. Somos meros canais. Eu até acho que Deus cura de acordo com a vontade soberana dele, a hora que ele quer, quem ele quer, do jeito que ele quer. Mas, muitos casos, quem são os impedimentos para aquilo somos nós mesmos. Porque o que a gente vê por aí é propaganda. Venha na reunião tal, você vai presenciar milhares de milagres, como se os milagres fossem realizados por causa do pregador, por causa da pessoa que ora, e os créditos deixam de ser de Deus e passam a ser do homem. Você sabe qual é a verdadeira fé? A verdadeira fé é aquela que nasce de um solo humilde, de um terreno humilde, onde a pessoa que tem fé chega a dizer: eu não sou digno. Eu não sou digno. É isso que aconteceu com este homem, considerado pelos amigos como um bom homem, considerado pelos amigos como um homem digno, um homem que recebeu elogio de Jesus, mas que na verdade era um homem humilde. Senhor, não te incomodes, não sou digno, não precisa ir na minha casa. A maioria das pessoas apostam na sua dignidade. Sabe quando é que você aposta na sua dignidade? Quando chega um problema para você e você diz: eu não mereço esse problema. Ah, você não merece. Jesus não dá problema de acordo com o merecimento. Você acha que dá? Porque se Jesus der problema de acordo com o merecimento, significa que ele também vai dar a solução de acordo com o merecimento. E a base de ação de Jesus não é merecimento. A base de ação dele é graça. Tanto para as coisas boas, quanto para as coisas difíceis. A base é a graça. A fé no Senhor Jesus, na graça divina, não combina com ideia de merecimento e nem combina com ideia de superioridade. Não combina. Outra característica: a fé era solidificada na palavra de Cristo. O que significa isso? O centurião, mesmo não tendo intimidade com Jesus ainda, ele sabia do poder da palavra, ao dizer o seguinte: basta uma palavra tua, Senhor, pela palavra o meu servo será curado. E na verdade, apesar daquele homem não ter intimidade com Jesus, ele acertou em cheio, porque o universo foi feito pela palavra, o universo é sustentado pela palavra, e é a palavra de Deus que faz toda a diferença. Ele acertou. Basta uma palavra, e pela palavra o meu servo será curado. O reino de Deus é o reino das palavras. Por isso Jesus contou a parábola do semeador e compara a semente com a palavra. A palavra de vez em quando entra num terreno pedregoso, a pessoa até se emociona, mas não firma. Outra hora à beira do caminho, a pessoa até aceita, mas não tem proteção e cobertura, o inimigo vem e tira. Em outra situação, a palavra cresce junto com as ervas daninhas e essas sufocam a palavra. Mas muitas vezes encontram terrenos fértil, e a Bíblia diz que essa palavra então cresce e produz a 100, 60 e 30 por um. Você crê na autoridade da palavra? Você acha que a palavra tem poder? Aquele centurião achava: mande apenas uma palavra. Mas ainda, meus queridos, a fé daquele homem era uma fé submissa à autoridade de Deus. Fé submissa. Ele diz assim: Senhor, eu sou chefe, e eu digo aos meus subordinados: vá, e eles vão. Eu digo: vem, e eles vêm. E eu sei que o Senhor também tem autoridade. Basta o Senhor ordenar. E as influências invisíveis do mundo, os principados, os poderes, os dominadores, como também as influências
sensitivas, os anjos, os querubins, os serafins. O Senhor tem domínio e autoridade sobre essas influências. E basta uma palavra tua e tudo será resolvido, solucionado. Que coisa fantástica. Infelizmente, nós não cremos nesse poder e nessa autoridade de Jesus como aquele centurião cria. Você crê nessa autoridade de Jesus? Será que você vê Jesus como esse Senhor absoluto de tudo e de todos? Se você começa a folhear as páginas da Bíblia Sagrada, principalmente os Evangelhos, você vai descobrir que realmente o Senhor tinha autoridade e tinha poder, e o senhorio de Cristo, a autoridade de Cristo, se manifesta de diversas maneiras. Ele tinha autoridade para perdoar os pecados. Aí os religiosos criticavam: quem é esse que perdoa pecados? Aí então Jesus diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem pode perdoar pecados, então eu vou realizar um sinal, em meu nome, ou em nome do Pai, levanta e anda. E o paralítico podia levantar e andar. Jesus no Novo Testamento tinha poder para entrar no barco e dizer: acalma-te, e o mar se acalmava, e a tempestade se acalmava. Jesus tinha poder para dizer para aquela mulher: eu quero, fique limpa. E por incrível que pareça, imediatamente ficou limpa daquela hemorragia, ou ficou limpo aquele leproso que também procurou Jesus, porque a sua palavra tinha poder. Ele tinha poder para dizer ao ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Você crê nessa autoridade, nesse poder do Senhor Jesus? Aquele homem cria. Basta uma palavra. O Senhor tem autoridade, o Senhor tem poder, e isso fará a diferença. No encontro do centurião, ou pelo menos dos emissários do centurião com Jesus, nós aprendemos algumas lições disso que eu acabei de falar. Primeiro, o homem que deveria ser servido torna-se servo. Agora ele era servo do servo. Ele que era senhor do servo, ele procura ajuda para resolver o problema do servo, demonstrando um coração de servo, servindo o seu servo. Foi isso que aconteceu com aquele centurião. Ele aprendeu isso. Outra lição que nós aprendemos: o homem que tinha tanta autoridade torna-se submisso à autoridade de Cristo, presta continência com Jesus. Na verdade, os judeus diziam assim: o que aconteceu na prática foi o seguinte: o centurião está a serviço de Roma. Roma é o poder opressor. O judeu era oprimido. E agora você vê judeu, ou judeus, no plural, porque era mais de um, dizendo para Jesus: esse homem é bom, esse homem construiu a nossa sinagoga, esse homem é digno, esse homem é gente boa. Então aquele homem que estava a serviço de Roma, ele não era opressor, ele era amigo. E agora esses judeus defendem este homem perante Jesus, mostrando exatamente que o coração bom daquele homem iria se manifestar quando ele reconhece: apesar de eu ser autoridade, eu me submeto ao Senhor Jesus. Você sabe qual é o grande obstáculo para você ter um encontro com Jesus esta noite? Se você ainda não teve, é a falta de humildade para dizer assim: Senhor, eu me submeto à tua autoridade. Eu reconheço quem o Senhor é. Eu admito o teu poder. Eu admito que eu preciso de ti. Sem o Senhor, meu servo não será curado. Mas, infelizmente, nós muitas vezes achamos que somos donos da situação, dignos, merecedores, temos autoridade, reconhecimento por aqueles que detêm o poder, e exatamente por isso nós não nos curvamos para dizer: Senhor,
eu admito a tua autoridade. Eu me quebranto aos teus pés. Eu me curvo. Eu me rendo. Eu presto continência para o Senhor. Eu aceito que o Senhor realmente tem todo o poder para fazer o que eu preciso. Continuando aí essas lições, eu queria desafiar você à semelhança daquele homem, não confiar na sua autoridade. Em nome de Jesus. Quem é você? Por mais poder que você tenha, você é um simples mortal. Eu não quero julgar nada nem ninguém, mas é sintomático algo que aconteceu na época do Tancredo Neves, porque isso eu vi, ninguém falou, se você não viu, escapou, mas eu vi isso nitidamente e esta frase nunca me saiu da cabeça. Eu não vou dizer que foi esta frase a responsável, como alguns pregadores dizem, mas que é sintomático, eu tenho que admitir que é. Na época das diretas já faltava ainda poucos votos para que Tancredo Neves fosse, pelo colegiado lá do Senado da República e da Câmara Municipal, da Câmara Federal, se tornasse o presidente do país. Eu não me lembro qual partido hoje, mas um partido, o último partido aderiu. E quando esse último partido aderiu, ele passou aquela quantidade de votos que ele precisava lá dentro. E quando passou, eu lembro, isso aí ninguém me disse porque eu ouvi, eu disse agora, foi essa adesão. Nem Deus me impede de subir a rampa do planalto. E ele não subiu a rampa do planalto. Sabe por quê? Porque toda a autoridade pertence ao Senhor. Toda a autoridade pertence ao Senhor. Você tem que admitir que a autoridade que você tem, sabe? Porque todas as nossas relações têm autoridade, não tem? Eu tenho autoridade. Você tem, todos nós aqui temos. Pais são autoridade na vida dos filhos. Patrão é autoridade na vida do empregado. Você é autoridade em alguns círculos aí, se você é gerente, se você é alguma coisa no seu trabalho, possivelmente você é autoridade na vida de alguém. Mas eu queria que você fosse para casa hoje com uma convicção. A fonte de toda a autoridade é Jesus. E se você não beber desta fonte, você não terá autoridade. Você pode ser autoritário, mas não terá autoridade. Porque a fonte de toda a autoridade é Jesus. Então, aprenda, abra a mão e diga: Jesus, eu reconheço a tua autoridade. Senão, meu querido, você não vai ter um genuíno encontro com Deus. Segundo, preste atenção, ele não confiou na sua bondade. Os judeus achavam que ele era bom, mas ele olhava para si mesmo e diz: eu não sou digno. Meus queridos, aqui está outro obstáculo para a gente ter um encontro com Jesus. É que muitas vezes nós achamos que somos bons demais. Não precisamos de Jesus, para quê? Eu já sou ótimo, sou um bom cidadão, cumpro meus deveres cívicos, sou um bom marido ou uma boa esposa, cumpro meus deveres domésticos, sou um bom profissional, cumpro meus deveres profissionais. E aí começa a achar que é joia demais. E quem acha que é joia demais e que é digno, não se submete a Jesus. Ir a Jesus para quê? Por quê? Eu já sou bom demais. Não preciso. Para ter um encontro com Jesus, você não pode confiar na sua bondade. Esta é uma outra lição especial. Terceiro, ele tinha consciência dos seus pecados. Quando ele diz: eu não sou digno, ele está admitindo que ele só não é digno porque ele é pecador. Porque quem é santo é digno. Mas ele diz: eu não sou digno. Então ele está dizendo em outras palavras: eu sou pecador, eu sou indigno. O que nos torna indignos? O pecado. E sabe qual é o segredo para ter um genuíno encontro com Jesus? É você reconhecer que é um pecado. Olha que coisa simples. Reconhecer que
que a sua autoridade não é nada diante da autoridade de Jesus, portanto, saiba que Jesus é a autoridade máxima, a fonte de toda a autoridade. Segundo, não confie na sua bondade. Por melhores que cidadãos que sejamos, nós não somos perfeitos e bons e dignos. Terceiro, tome consciência de que você é pecador, você é indigno. Quem é indigno precisa de Jesus. Quem é indigno precisa de Jesus. A fé do centurião nasceu livre da acepção de pessoas, cresceu longe do autoritarismo e tornou-se forte ao ser depositado aos pés de Jesus. Você pode ler essa frase comigo? São 3 informações importantes sobre a fé deste homem. Vamos juntos? A fé do centurião nasceu livre da acepção de pessoas, cresceu longe do autoritarismo e tornou-se forte ao ser depositado aos pés de Jesus. Mesmo o centurião precisou ter um encontro com Cristo. Só depois de que Jesus liberou a palavra de poder, foi que o seu servo foi curado. Eu queria falar uma frase que não está escrita aí, que conclui praticamente o nosso sermão desta noite. A fé é tão forte quanto aquilo ou aquele em quem ou em quem a depositamos. Vou repetir. A fé é tão forte quanto aquilo ou aquele em que ou em quem a depositamos. Vou explicar melhor. Se você deposita a sua fé em uma imagem qualquer, a sua fé é do tamanho da imagem que você deposita a sua fé nela. Se você deposita a sua fé no seu pai, a sua fé é do tamanho do seu pai. Se você deposita a sua fé no seu diploma, a sua fé é do tamanho do seu diploma. Se você deposita a sua fé na sua conta bancária, a sua fé é do tamanho da sua conta bancária. Mas se você deposita a sua fé em Deus, essa fé não tem limites. Ela é capaz de fazer com que os montes sejam lançados no mar. Amém. A Bíblia diz: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, portanto a fé, não é importante se a fé é grande ou é pequena, o importante é em quem você está depositando a sua fé. Quem você crê? A quem você recorre? A quem você se curva? A quem você se submete? Quem é o Senhor da sua vida? Quem é o seu Deus? Você precisa ter um encontro com Jesus. E aí o seu cérebro será curado. E aí a sua vida será transformada. E aí as coisas poderão mudar na sua vida. Muita gente tem fé na fé. Não adianta. Você tem que ter fé em Deus. A fé salva quando esta fé é depositada em Deus. Feche os seus olhos. E faça para você mesmo essa pergunta: o que me impede de ter um genuíno encontro com Jesus? O que eu preciso romper em nome dele próprio, em nome do próprio Jesus, para que eu possa chegar até pertinho dele e prestar continência para ele? O que eu preciso romper? O que há de errado na minha vida? Onde eu confio, aonde eu descanso, aonde eu coloco a minha... Sabe? É hoje, é agora o momento de você responder essas perguntas. Você crê em quê? Você crê em quem? O que ele tem em você de chegar até Jesus com humildade e dizer: Senhor, eu não sou digno, eu reconheço que eu sou pecador, eu admito que eu preciso de ti, eu sei que apesar da autoridade que eu tenho, ela não vale nada diante da tua autoridade, a tua autoridade é muito maior. E é debaixo da tua autoridade, nesta noite, que eu quero viver e viver daqui para frente. Eu disse para vocês que todo domingo eu iria fazer um convite. Eu não estou fazendo convite para você que é crente, a não ser que, apesar de estar numa igreja,
seja a nossa ou qualquer outra, você admita que ainda não teve encontro com Jesus. Mas eu gostaria de convidar aquele ou aquela que, enquanto a igreja está em oração, admite que precisa ter um encontro com Jesus, precisa depositar a fé na pessoa certa, precisa romper barreiras, precisa admitir o poder e a autoridade de Jesus. Eu gostaria de conhecer essa pessoa. Se tivesse a pessoa aqui entre nós, eu gostaria que hoje fosse noite de salvação, noite de alegria do céu, noite de festa. Por isso eu pergunto a alguém que ainda não teve o